Olá, sou José Fortunati, em nome da Fundação da Ordem Social. Estamos apresentando o curso livre de gestão pública para que as pessoas conheçam a máquina pública. Hoje vamos tratar da saúde pública. Nos próximos 4 módulos nós trataremos de políticas extremamente importantes para a vida do cidadão. E começamos com saúde, especialmente porque estamos vivendo essa pandemia que demonstrou a fundamental importância do Sistema Único de Saúde. Vamos começar com um conceito fundamental, básico, conceito de seguridade social. Lá no artigo 194 da Constituição Federal, nós percebemos que a seguridade diz respeito às ações do poder público e da sociedade, buscando direito à saúde, previdência e assistência social. Ou seja, são 3 eixos fundamentais que dão a modelagem da seguridade social. Pois bem, vamos tratar então da saúde. A saúde está prevista no artigo 196 da Constituição Federal. O que diz a Constituição Federal? Saúde é um direito de todos e dever do Estado. Veja bem o conceito amplo. Direito de todos, dever do Estado. Segundo, a saúde deve visar o bem-estar físico, mental e social. Muitas pessoas se agregam na sua mentalidade a questão física e mental. Não, o conceito é muito mais amplo, porque as pessoas podem estar doentes vivendo na sociedade, ou seja, a doença social. Terceiro, a Constituição de 1988, nossa Constituição Cidadã, ela foi a primeira a tratar sobre saúde pública de forma explícita. Parece incrível, mas somente há muito pouco tempo a saúde pública foi abarcada pela nossa Carta Maior. Vamos então rebuscar um pouco a história da saúde pública no Brasil. Começando lá pela Colônia Império, foram 389 anos onde nada aconteceu em termos de saúde pública. Quem, na verdade, tinha acesso à saúde eram simplesmente os nobres, que tinham médico em Portugal e que tinham o atendimento da sua família. O grosso do povo brasileiro não tinha qualquer possibilidade de acesso à saúde. A família real, em 1888, criou a primeira escola de medicina, que foi um grande avanço, porque começou-se a pensar de uma forma muito clara na formação de profissionais da saúde que pudessem atender não somente a nobreza, mas a parcela da população um pouco maior. Depois surgiram as Santas Casas de Misericórdia, nesse mesmo processo. Santas Casas que eram sustentadas por católicos, protestantes, por espíritas, normalmente de uma confissão religiosa, que tinham como objetivo atender as pessoas mais pobres, que não tinham qualquer acesso à saúde. Um marco importante aconteceu em 1822 com Dom Pedro II, quando ele mandou fazer uma higienização sanitária do Rio de Janeiro. Lá nós tínhamos muitas endemias, como a febre amarela, a malária e outras doenças que sufocavam o povo, e através desta ação ele procurou evitar e realmente teve muito êxito. Um outro marco importante foi dado por Oswaldo Cruz, quando em 1900, com a varíola se estendendo de uma forma muito preocupante, matando especialmente crianças, ele procurou implantar um processo de vacinação em todo o território. E aí nós tivemos, muito parecido com o que algumas pessoas pensam hoje, que a vacina não era eficaz, que a vacina poderia causar mortes, ao invés de ser uma coisa boa, poderia ser uma coisa ruim. E, consequentemente, nós tivemos a revolta da vacina. Estas são páginas viradas, porque, felizmente, hoje, a imensa maioria da população compreendeu a importância das vacinas. Na questão da Covid é indiscutível. O combate à Covid, a esta doença invisível, mas que tantas vidas têm ceifadas pelo mundo, especialmente aqui no Brasil, ela, obviamente, só irá embora quando tivermos uma grande parcela da população, ou a totalidade da população adulta, devidamente vacinada. Um outro período importante a ser analisado é a chamada Era Vargas, quando a CLT foi implantada, porque na consolidação das leis do trabalho começa-se a ter uma previsão clara
de que o trabalhador assalariado com carteira assinada tinha direito à saúde. E, consequentemente, a partir da CLT e dessas iniciativas, em 1953 é criado o Ministério da Saúde. O Ministério que começa a olhar, com olhares mais profundos, o país como um todo, vendo as suas deficiências na área da saúde, para buscar, naturalmente, questões que pudessem combater a fragilidade da saúde nacional. Em 1963, e esta data é extremamente importante, nós tivemos uma Conferência Nacional da Saúde, com entidades representativas, profissionais de saúde, outras categorias, poder público participando, e pela primeira vez, esta Conferência Nacional de Saúde, em 1963, estabelece a importância de um sistema de saúde para todos, ou seja, universal. Segundo, que fosse um sistema descentralizado, chegando aos municípios, para que os municípios pudessem fazer o atendimento. Naturalmente, isto ficou na legislação, a boa vontade ocorrida não se transformou em lei e muito menos em ações concretas. Passou-se o tempo, em 1961, tivemos o primeiro Código Nacional da Saúde. De 1964 a 1985, durante o regime militar, nós tivemos algumas iniciativas que merecem ser aqui analisadas. Em 64, tivemos a criação do INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, que foi, na verdade, a fusão dos antigos institutos de previdência das várias categorias. Até esta fase, basicamente, quem tinha previdência eram algumas categorias mais organizadas, economiários, industriários, bancários. Poucas categorias conseguiram se reunir, porque eram mais organizadas, criando seus institutos de atendimento previdenciário e de saúde. Com o regime militar, nós tivemos a fusão desses institutos, criando o INPS. Em 77, um pouco mais adiante se foi. Mudou-se de INPS para INAMPS. A partir daí, nós começamos a perceber a importância do atendimento na área da saúde, na área médica e na área da previdência. Qual é o problema desta época? O problema desta época é que somente os trabalhadores com carteira assinada tinham direito ao acesso a esses serviços ofertados pelo INAMPS. Mas a história do INAMPS não é só feita de coisas boas, infelizmente nós tivemos vários escândalos, é importante relembrarmos isso, porque infelizmente o Sistema Único de Saúde também muitas vezes é atropelado por escândalos. Que escândalos eram esses que, de uma forma ou de outra, atingiam o INAMPS? Primeiro, internações hospitalares fantasmas, ou seja, hospitais que internavam pacientes por um dia e esse paciente acabava tendo sua conta paga como se tivesse ficado no hospital durante 7 ou 8 dias. E consultas inexistentes. Também se comprovou muitas consultas inexistentes que eram cobradas do próprio INAMPS. Um marco fundamental necessário para ser resgatado na questão da saúde acontece em 1986, com a chamada 8ª Conferência Nacional da Saúde. Essa conferência é um marco na história da saúde pública no Brasil, porque ela resgata a Conferência Nacional da Saúde de antes de 64, propondo saúde como direito de todos e dever do Estado, o acesso universal, atendimento descentralizado. Preceitos esses que acabaram sendo aceitos pelos constituintes federais em 1988 e passaram a constar da nossa Carta Magna, da chamada Constituição Federal, lá no seu artigo 196 da Constituição Federal. Consequentemente, o artigo 196 cria de fato e de direito o SUS, o Sistema Único de Saúde, que depois é regulamentado pela Lei Complementar 8080 de 1990, que organiza o SUS no modelo básico que se encontra até hoje. Pois, falando-se em SUS, vamos compreender as diretrizes que, ao longo da sua existência, desde a sua criação, têm norteado o Sistema Único de Saúde. Primeiro deles, acesso universal. São poucos os países no mundo
em que esse acesso universal é dado de forma tão abrangente no país. Aliás, não existe país de tamanho grande, com população tão volumosa quanto o Brasil, que tenha acesso universal. Nós temos mais de 210 milhões de brasileiros e qualquer cidadão, independente da sua faixa etária, do seu sexo, da sua etnia, da sua cor, do seu aspecto econômico, da sua posse econômica, todos têm acesso universal ao sistema de saúde. O segundo princípio básico do SUS é o acesso integral, ou seja, as pessoas muitas vezes desconhecem o que o SUS realmente faz no dia a dia. Falamos em vacinas, pois quem obviamente coloca a vacina à nossa disposição é o Sistema Único de Saúde, nesta parceria governo federal, governos estaduais, governos municipais. Mas nós podemos chegar no topo com um transplante de coração. Então, esse acesso integral significa que o cidadão que precisar de um transplante de coração terá acesso a esse transplante de coração pelo SUS. Terceiro princípio básico, atendimento gratuito, ou seja, atendimento amplo, total e gratuito. Até hoje, infelizmente, recebe-se muitas denúncias de que o paciente baixa pelo SUS, como se diz popularmente, e muitas vezes tem que pagar por fora um determinado valor para o médico ou para o hospital, pois isto é ilegal, imoral e antiético e tem que ser denunciado, porque o pressuposto do SUS é de que o atendimento seja absolutamente gratuito. E um ponto fundamental que consolida esta visão macro do Sistema Único de Saúde é a participação da comunidade, uma participação ampla da comunidade, dos usuários, ou seja, de quem depende do serviço, dos prestadores de serviço, que são as entidades que prestam esse serviço, e do governo. Isto se dá através, especialmente, dos conselhos e conferências. Nós temos conselhos municipais da saúde, conselhos estaduais da saúde e conselhos nacionais, Conselho Nacional da Saúde, e conferências da mesma forma. Um detalhe importante a ser destacado sempre é de que o paciente que é internado pelo SUS, que tem um atendimento SUS, tem um direito total à informação. E faço questão de fazer esse destaque porque durante a pandemia da Covid nós percebemos que muitas famílias deixaram de ter qualquer informação sobre os seus familiares porque essas informações não foram prestadas, ou pelo hospital ou pelos profissionais da saúde. Estão violando um dos pressupostos básicos do Sistema Único de Saúde que consta da nossa Constituição Federal. Pois bem, o que compete ao SUS? Qual a sua competência? Atendimento médico hospitalar é uma questão fundamental, já falei sobre isso, desde a questão da vacina até o transplante de coração. Outro aspecto importante desenvolvido pelo SUS é a vigilância sanitária e epidemiológica, que significa o quê? Em primeiro lugar, dar a tranquilidade para que a gente frequente um bar, um restaurante, um boteco, como se diz popularmente, e lá termos alimentos de qualidade sendo ofertados, que não nos causem qualquer malefício. E as vacinas, tão fundamentais, vacina da febre amarela, vacina contra o tifo, vacina contra a Covid e assim por diante. Também é fundamental as políticas de saneamento básico, ou seja, compete ao SUS verificar se a água que está sendo levada para os brasileiros na sua residência é de boa qualidade, para ver se o esgoto cloacal ele está sendo bem tratado e assim por diante. Isso também compete ao SUS. E por último, a chamada proteção do meio ambiente. Proteção do meio ambiente ela é fundamental para quê? Para que nós possamos ter um ambiente adequado, saudavelmente adequado. Questão do ruído, questão da poluição sonora, poluição ambiental, poluição de todos os matizes. O SUS tem a competência exatamente de verificar isso. Além dessas questões, eu acrescentaria o desenvolvimento científico, ou seja, o SUS tem obrigatoriamente que estar se atualizando, porque a área da saúde ela avança muito, novas tecnologias são descobertas, novos medicamentos são desenvolvidos, e o SUS tem a obrigação de acompanhar esse desenvolvimento científico.
e, consequentemente, tem que fiscalizar os medicamentos. É o que nós vimos agora com as vacinas contra a Covid. A Anvisa, que faz parte do Sistema Único de Saúde, obviamente fiscalizou a liberação de cada uma dessas vacinas. Então, esta é também uma outra postura, outra função do Sistema Único do SUS. Mas como é que o SUS se estrutura? Como é que ele funciona na prática? Como é que a gente percebe ele na nossa vida real? Começando lá por base, pela base, as unidades básicas de saúde e o programa Saúde da Família, que é a porta de entrada do SUS. É o que o pessoal chama de posto de saúde, o postinho de saúde, na vila, no bairro, UBS e PSF. Isso faz parte do SUS, exatamente a porta de entrada, para que as pessoas possam ir lá, ter o primeiro atendimento, serem, obviamente, monitoradas e, necessitando de um atendimento mais forte, mais profundo, são encaminhadas de forma adequada. O segundo são as emergências hospitalares. Quando acontecem acidentes imprevistos, emergências hospitalares, elas também são uma grande porta de entrada do Sistema Único de Saúde. As UPAs, unidades de pronto atendimento, que devem funcionar 24 horas por dia, recebendo especialmente as pessoas durante a noite e madrugada, que são momentos em que, especialmente o PSF e o UBS, não estão funcionando. E, obviamente, a parte que acaba abrigando os doentes, aqueles que precisam de um atendimento hospitalar, nós temos, então, hospitais que são públicos, filantrópicos e privados. Além disto, essa estruturação ela prevê, nos 3 entes federados, a existência da Secretaria Municipal da Saúde, a existência da Secretaria Estadual da Saúde e, no topo, o Ministério da Saúde, que é quem coordena todo o processo do Sistema Único de Saúde no país. Esse sistema, indiscutivelmente, que pode atender mais de 210 milhões de brasileiros, mas que atende, na prática, mais de 170 milhões de brasileiros que são dependentes única e exclusivamente do SUS. Muitas pessoas têm planos outros de atendimento médico hospitalar, mas 170 milhões de brasileiros dependem única e exclusivamente do SUS. Aí vem a seguinte pergunta: como garantir um atendimento, como garantir que os recursos sejam adequados e suficientes? Para isso tem que ter recursos. Quem paga essa conta? É o cidadão. O cidadão que paga seus tributos, que naturalmente faz a arrecadação para os municípios, para os estados e para o país, através do pagamento de impostos, os chamados tributos. Há uma divisão das responsabilidades da alocação de recursos por parte dos entes federados. Os municípios obrigatoriamente devem investir 15% da receita corrente líquida, ou seja, vamos falar entre aspas de uma forma mais genérica, do orçamento, na área da saúde. Eu fui presidente da Frente Nacional de Prefeitos e sei muito bem que todos os municípios investem muito mais do que isso. No mínimo 20%, 25%, existem alguns municípios que investem 30% da receita corrente líquida na área da saúde, o que acaba comprimindo outras demandas da sociedade. Os estados, obrigatoriamente, devem investir da sua receita corrente líquida 12%. E a União leva em consideração o seguinte gasto. O gasto do ano anterior, ou seja, se nós estamos em 2021, calculando que a União deve gastar em 2022, é o ano de 2021 e mais a variável do PIB, o que variou o PIB em 2021, para em 2022 termos o investimento adequado. Aí tu deves estar te perguntando, o sistema, do ponto de vista legal, fantástico, realmente muito bem pensado, um modelo de sistema de saúde para o mundo, uma dimensão fantástica, mas tem problemas, é verdade, tem problemas. E eu quero apresentar alguns desses problemas. O principal deles, indiscutivelmente, é o chamado subfinanciamento. O que significa isso? Significa que os recursos que são carregados pela União, estados e municípios, eles não são em nível suficiente para atender às demandas da população na área da saúde pública. Muitas vezes pela crise econômica, que é o momento que nós estamos vivendo, outras vezes por falta de vontade política dos governantes. Mas o subfinanciamento é um problema muito concreto do SUS. Segundo problema, corrupção.
infelizmente, onde existe o ser humano, muitos se deixam corromper. E nós sabemos de várias crises na área da saúde pública por corrupção feita por médicos, por especialistas, por pessoas que deveriam, acima de tudo, contribuir com o bem comum e que acabam desvirtuando, desviando os recursos públicos. Como exemplo, o escândalo das próteses. É um exemplo muito claro desta corrupção. Um outro problema enorme que o SUS enfrenta é a falta de médicos nas pequenas cidades e na periferia das grandes cidades. Eu fui prefeito de Porto Alegre e um dos grandes problemas que nós enfrentávamos era exatamente conseguir alocar médicos na periferia, na Bom Jesus, na Lomba do Pinheiro, na Cruzeiro, que são vilas periféricas mais pobres, muito carentes, e que os médicos faziam concurso público, passavam no concurso público, mas quando eram nomeados para fazerem atendimento nessas UBSs, UPSFs, simplesmente não aceitavam. Claro, sempre tem as exceções, felizmente, e a esses nós devemos sempre agradecer, porque são grandes médicos, grandes especialistas, são grandes pessoas, são pessoas que merecem todo o nosso reconhecimento. E a falta de especialistas. Existem em muitas áreas falta absoluta de especialistas para atender pelo SUS. Como exemplo, anestesistas. É muito difícil encontrarmos um atendimento pelo SUS de anestesistas. Há uma falta muito grande, são especialistas que acabam preferindo a iniciativa privada, preferindo fazer este serviço de forma autônoma, não se relacionando com o SUS. Então, esses são os principais problemas que o SUS enfrenta, mas, indiscutivelmente, a importância do SUS ela é muito grande. Não temos como negar de que, a partir da criação do SUS, a partir da Constituição de 1988, com a lei complementar que deu vida ao SUS, nós estamos numa outra condição de atendimento à população. Longe ainda do ideal, mas já avançamos muito e, naturalmente, precisamos avançar ainda mais. É isso, meus amigos. Esse foi o nosso módulo 6 sobre saúde pública. Aguardo vocês no próximo módulo.